Cumprimentar e desejar boas-vindas aqui ao Dr. Dimas Covas. Agradecê-lo, agradecer ao Instituto Butantan pelo serviço prestado ao Brasil. Eu quero deixar muito claro que eu sou totalmente favorável a que a gente, nessa guerra que nós vivemos, porque é uma guerra contra o vírus, vamos deixar a guerra política de lado, que atrapalha, sim, de um lado e de outro, dos extremos. Mas nós estamos numa guerra que temos que usar todas as armas. E a vacina é uma delas. Sempre fui favorável à vacina, sempre fui favorável ao distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel e também com recomendação médica, respeitando a autonomia médica, o tratamento precoce. Mas eu queria fazer aqui alguns questionamentos ao senhor, porque a gente está para buscar toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Muitas matérias têm saído em reportagens, e eu vou apenas citar um aqui do portal G1, do dia 25 de maio, que mostra a infecção de idosos por Covid num abrigo localizado em Anápolis, aqui pertinho, em Goiás. A reportagem relata que os idosos já haviam tomado a segunda dose da Coronavac. Aqui a reportagem. A segunda dose da Coronavac. Nesse contexto, cabe recordar que o governador João Dória, em setembro de 2020, disse que a eficácia da Coronavac em idosos seria de 98%. A revista Exame, alguns dias atrás, cita que a eficiência caiu de 61,8% para 28% em idosos, particularmente aqueles com mais de 80 anos. Nós iniciamos aqui a sessão, doutor Dimas, com uma justa homenagem feito pelo colega da morte de Nelson Sargento, um patrimônio realmente da cultura nacional. Ele morreu de Covid e cada vida deve ser respeitada, uma vida humana. A família do compositor, segundo a Veja Rio, tinha anunciado alguns dias atrás que o seu quadro clínico piorou nas últimas horas, pedindo orações, sempre válidas orações, e dizendo que ele havia tomado as 2 doses da vacina Coronavac. O senhor sabia disso? Não, senhor. O Instituto Butantan, que merece o nosso respeito, sim, é um patrimônio do Brasil, colocou no seu tweet oficial, agora, no dia 18, no começo do ano, 18 de janeiro de 2021, colocou assim: é isso aí, quem tomar a vacina do Butantan terá 100% de chance de não ser hospitalizado ou de ir para uma UTI. É, portanto, segura e eficaz. Tomar a vacina significa contribuir com o coletivo e poupar vidas. Juntos venceremos esse vírus. Essa positividade é importante, ela movimenta. Mas, infelizmente, na prática, está suscitando algumas dúvidas com relação a essa eficácia. Inclusive, o ex-presidente Sarney, junto com outros ex-presidentes, foram garotos propaganda da Coronavac. E, inclusive, o ex-presidente Sarney tomou as 2 doses. E foi feito, né, já foi demonstrado aqui, ele mesmo, através de uma matéria aqui de um grande veículo de comunicação, de que não produziu anticorpos. Iguais ao caso do ex-presidente Sarney, doutor Dimas Covas. Muitos casos estão chegando, né? E eu queria
lhe perguntar se o senhor tem conhecimento e por que está acontecendo muito isso com relação a pessoas que tomaram as 2 doses e estão com esse procedimento. É necessário uma 3ª dose? Essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Perfeito, senador. Pela ordem, acho que o senhor apresentou, quer dizer, na realidade, 98% é o índice de indução de anticorpos em pessoas idosas. E, portanto, não é 100% a indução, e isso explica pessoas idosas que têm um fenômeno biológico que chama imunossenescência. Os idosos eles respondem menos na produção de anticorpos em relação aos indivíduos mais jovens, né? E por isso que não é 100% de soroconversão, quer dizer, 98, alguns valores quebrados de indução de anticorpos. O segundo ponto, a vacina não é uma proteção absoluta, ela não é um escudo contra a doença e nem é um escudo contra a mortalidade, ela é uma proteção relativa. Entre os fatores individuais das pessoas, as comorbidades, né? Quer dizer, entram vários fatores que levam, né, a pessoa pegando... Quer dizer, primeiro que a vacina não protege contra a infecção. Né? Isso é um ponto importante. Nenhuma vacina até esse momento tem demonstrado que ela protege contra a infecção. Ela protege contra as manifestações clínicas, e principalmente as manifestações clínicas mais graves. 100%, quando foi mencionado aí no estudo, no tweet do Butantan, em relação ao estudo que foi feito. Naquele estudo de fase 3, tá certo? Foi 100%, ou seja, nenhum indivíduo do grupo de estudo, que eram os profissionais de saúde, foram a óbito. Então, isso dá 100%. Obviamente que os estudos de mundo real, e isso que o senhor está se referindo, né, não é 100%. Nós não sabemos disso. E aí os dados que já vêm aparecendo, como esses dados que eu mencionei, dados do Chile, dados aqui do Brasil, de vários municípios, dados de Serrana, que nós vamos divulgar brevemente, eles mostram, sim, uma proteção elevada, acima de 83%, 85%, 100% em alguns casos, em algumas situações, mas ele não é uma proteção absoluta, ele não é um escudo. Quer dizer, o vírus, ele tem que... A pessoa que vacina, ela está relativamente protegida, tem os fatores individuais que entram se ela eventualmente pegar a infecção, e esses fatores são preponderantes, inclusive, para a determinação da gravidade. Né? Então, se tem comorbidade, se tem obesidade, se tem hipertensão, se tem alguma outra doença. Né? E ainda tem mais, né? Tem as pessoas que não vão responder a essa vacina, não vão responder a outras vacinas, porque não é 100% a indução de anticorpos. Então, isso é um assunto, assim, vamos dizer, que não é uma variável apenas, são muitas variáveis para explicar esse comportamento observado com a vacina do Butantan, mas com todas as outras vacinas, Eu pergunto ao senhor se há previsão de estudos clínicos da Coronavac para uso em mulheres gestantes, lactantes, na população menor de 18 anos, em virtude da gravidade da doença, e isso aí ninguém duvida, né? Muito pelo contrário. O senhor acredita que a vacina deveria ser aplicada nesse grupo, grávidas e lactantes? Quais seriam os possíveis riscos? Já tem uma norma do nosso Programa Nacional de Imunização, né, regulamentando o uso em pacientes grávidas e lactantes, então já é possível essa indicação, desde que tenha a indicação do seu médico, do médico da pessoa, então isso já está previsto no Programa Nacional. Houve uma recomendação de que não se usasse para essa população a vacina da AstraZeneca, que se desse preferência à vacina da Pfizer e da Coronavac, porque tem um perfil diferente de segurança. E o senhor me desculpa na resposta anterior, a 3ª dose, na realidade nós admitimos, sim, a possibilidade da dose de reforço, eu não tenho chamado de 3ª dose. A dose de reforço ela será necessária para todas as vacinas. A própria Pfizer já está estudando uma dose de reforço. O Butantan já tem estudos previstos em andamento com a dose de reforço. E, sim, população de crianças e adolescentes, sim, é uma população que deve ser atendida. Ela tem um risco menor, o risco é muito menor, essa população, mas ela faz parte, sim, da população vacinável. E, no caso da Coronavac, já existem estudos na China feitos em relação a isso, e o Brasil está conduzindo um estudo já está na fase inicial de condução de um estudo para uso nessa população. Perfeito. Nós sabemos que o uso inadequado, no pronunciamento de autoridades brasileiras, que o inadequado pronunciamento de autoridades brasileiras em relação à China, e aí, no meu ponto de vista, vai desde o presidente da República, que está equivocado em fazer isso, como alguns ministros, mas também
pelo vídeo que foi colocado aqui, eu não conhecia esse vídeo, e eu achei de uma deselegância dizer que vai pegar o chinês pelo pescoço, o governador de São Paulo, denotando aí um uso político sem uma preocupação com a vida humana. Eu pergunto ao senhor, né, que se tudo isso, de alguma forma, pode ter gerado dificuldades de todas as autoridades envolvidas nas negociações para aquisições de vacinas e insumos, em que pese este aspecto no acordo assinado com o governo do Estado de São Paulo e a empresa chinesa Sinovac, tornou-se público de que haveria transferência de tecnologias para o Butantan. Que tecnologias seriam transferidas? O senhor poderia especificar? Seria possível o senhor disponibilizar a íntegra do contrato desse acordo do Butantan com a empresa Sinovac? É possível isso? Senador, pela ordem, então, das suas perguntas, quer dizer, inicialmente, é forçoso reconhecer que o papel do governador João Dória foi fundamental nessa vacina. O apoio que ele deu, quando faltou o apoio de outros entes, o apoio do Estado de São Paulo e do governador Dória foi fundamental para que a vacina estivesse disponível no dia 17 de janeiro desse ano. E isso ele demonstrou publicamente inúmeras vezes, e esse apoio foi o apoio que permitiu a vacina ser distribuída ao Brasil inteiro. Então, o Estado de São Paulo, o Butantan, foram os responsáveis pelo início da vacinação no Brasil e a manutenção desse esquema durante muito tempo. Mais recentemente, apenas que chegou grandes volumes da vacina da AstraZeneca. Outro ponto importante é que as manifestações do governador, como essa que foi, nunca foram públicas em relação à China. E essa observação eu acho que eu já fiz em relação a um dirigente da Sinovac, não é ao governo chinês. Num outro contexto, foi uma gravação até vazada, num outro contexto. O contrato da Sinovac com a Fundação Butantan, que é uma fundação privada, ela contém cláusulas de sigilo. E só podem ser dadas a público se o parceiro chamado Sinovac concordar. Nós não podemos fazer isso de forma unilateral. Mesmo assim, nós demos todo o conteúdo factual do Congresso a conhecimento do contrato. Portanto, as cláusulas que são sigilosas, elas não dependem de demonstrar da nossa vontade, dependem exatamente desse acordo, que é uma companhia privada, da mesma forma que a fundação é uma fundação privada de apoio. Tá bom. Segundo o estudo acadêmico publicado na China, em 9 de abril de 2020, sobre a vacina Sinovac contra a Covid-19, esse estudo faz menção às células HEK293F, é o termo Fischer. Seria possível o Butantan disponibilizar, porque essas células aí são extraídas de fetos abortados. Eu queria saber se era possível o Butantan disponibilizar a amostra laboratorial da Coronavac ou permitir que um laboratório independente fizesse a referida análise? Senador, essas células são células disponíveis comercialmente. Elas não entram na produção da vacina, elas entram no processo de controle de qualidade. A vacina é produzida numa outra célula que chama Vero, que é uma célula de rim de macaco, tá certo? Não é uma célula embrionária humana. Quer dizer, essas células que o senhor menciona são células hoje disponíveis para empresa de biotecnologia. Todas as biofarmacêuticas do mundo utilizam células, sejam células humanas como essa, a REC, que é uma célula usada principalmente até em processos biotecnológicos, não no caso dessa vacina, mas isso é de uso universal. Tá. Em relação a essa vacina, especificamente são as células Vero, que é uma célula de macaco, de rim de macaco, e é utilizada na produção de outras vacinas, não só essa Coronavac. Tá certo. Deixa eu fazer aqui também um outro questionamento, tendo aí a tolerância do nosso presidente. No dia 23 de dezembro, em que o senhor anunciou o limiar da eficácia, o senhor acrescentou que a Sinovac havia solicitado não divulgar o número exato.
Isso permitiria a unificação dos dados da vacina em diferentes países. No dia seguinte, véspera do Natal, pesquisadores na Turquia anunciaram a eficácia de 91%. Eu pergunto para o senhor, de forma objetiva, o contrato da Sinovac com a Turquia é diferente do contrato com o Brasil? Eu não conheço o contrato da Sinovac com a Turquia. Na realidade, o que aconteceu na cidade foi uma necessidade da própria Sinovac de harmonizar os critérios. Os critérios de um estudo clínico têm que ser exatamente iguais aos critérios de outro estudo clínico, né, para ela, Sinovac, poder registrar o seu produto na China. Tá? Então, naquele momento, ela solicitou que houvesse a harmonização, porque ela achava que tinha discrepâncias entre os critérios usados no estudo clínico do Brasil e os critérios usados pela Sinovac e por outros países. Então, foi uma medida interna da Sinovac para harmonizar esses critérios e ela ter a confiança, vamos dizer assim, na comparabilidade desses diversos estudos. O estudo da Turquia foi feito na população geral, é completamente diferente do estudo do Brasil, que foi feito em profissionais de saúde. Né? Então, não há comparabilidade nessa questão de eficácia. Né? São estudos diferentes, estudos com carga viral diferente, com risco diferente. Né? Então, não se pode comparar. Uma deu eficácia de 90%, a outra de 70%, a outra de 50%. Não, porque só para relembrar aqui, voltar um pouco a fita. Em 23 de dezembro... de 2020, o senhor disse em entrevista coletiva que a Coronavac havia atingido o limiar da eficácia que permite o uso emergencial no Brasil ou na China. Que é 50%. Pronto. Sim. Que limiar foi esse? 50%. 50%. Quais os dados o senhor teve acesso? Eu tive acesso aos dados do nosso estudo. Né? Porque o Butantan, após pedido via Lei de Acesso à Informação, não forneceu esses dados, e sim um PowerPoint feito pela Anvisa? Porque a nossa obrigação era de fornecer os dados para a Anvisa, que iria autorizar o estudo emergencial. Não haveria por que divulgar isso antes do conhecimento da Anvisa. Quem avalia os dados é a Anvisa. Ela é o órgão que tem que avaliar e dar a autorização, como foi o que aconteceu. Quer dizer, a Anvisa recebeu todos os dados do Brasil, os dados da China, os dados da Turquia, e avaliou o processo e, no final, deu o seu parecer conclusivo em relação ao uso emergencial. Que, por sinal, se o senhor me permitir, ele foi muito rigoroso. Quer dizer, a análise da Anvisa em relação à vacina do Butantan foi muito rigorosa e, seguramente, foi um dos mais rigorosos entre todas as vacinas que foram autorizadas aqui no Brasil. Para a última pergunta, senhor presidente, em 10 de março deste ano, o senhor prometeu divulgar, entre aspas, brevemente, estudos que mostrariam a eficácia da Coronavac contra variantes do novo coronavírus. Em ofício, o senhor alegou, entre aspas, novamente, segredo de negócio para negar um pedido de informações ao site O Antagonista sobre esse estudo. Em abril desse ano, o Butantan enviou os resultados da fase 3 do ensaio clínico da Coronavac para publicação em revista científica. Sim. Mas os dados são entre julho e dezembro de 2020, antes da disseminação de algumas variantes importantes. Pergunta que eu lhe faço. Então, onde estão os estudos sobre a eficácia contra variantes? Quando o senhor pretende divulgá-los? Esses dados fazem parte dos relatórios que o seu instituto está devendo à Anvisa? O estudo não deve nada à Anvisa, que o estudo de imunogenicidade foi oferecido no final do mês de abril. Essa informação não procede. Em relação às variantes, quer dizer, as variantes elas foram testadas em laboratório, demonstraram a sua eficácia e agora já estão sendo demonstradas na prática, na eficiência. Quer dizer, o caso de Manaus, que já foi, inclusive, submetido à publicação, o caso Serrana, que já demonstrou esses dados, aí já é a variante P1, né? A variante que começa a dominar. Na realidade, ela já é a variante dominante nesse momento, né? Em todos os locais do Brasil.
Então, os dados do artigo científico que o senhor menciona, do fase 3, de fato, eles já foram apresentados, já estão disponíveis esse artigo científico, né? Foi submetido a uma revista chamada Lancet, que é uma revista das mais prestigiosas no mundo. Ainda não tem a decisão final da Lancet, mas o artigo já está disponível, o senhor pode abaixar o artigo a qualquer momento. E lá tem todos os dados já de uma fase posterior do estudo clínico, que é uma fase que já é além da que foi oferecida à Anvisa lá, né? Já mostrando uma eficácia diferente, números superiores ao que foram apresentados pelo estudo clínico lá em dezembro. Eu queria só lhe agradecer e reiterar, né, aproveitando a audiência dessa comissão, né, os olhares da população brasileira para cá, que é fundamental que mesmo com essas eficácias diminuindo em relação à expectativa inicial, mas é importante tomar a vacina, é fundamental, é importante o isolamento social, uso de máscaras, álcool em gel e com recomendação médica também, do meu ponto de vista, o tratamento precoce, porque uma coisa não anula a outra. Nós estamos numa guerra e essa guerra a gente precisa vencer com todos os instrumentos que nós temos. Muito obrigado. Só me permita uma última observação. Nós não temos dados que demonstram uma queda da eficácia. Tá? Nós não temos esse dado, nós não corroboramos esse dado, tá certo? Tá? Mas mesmo nessa... Professor Dimas. Mesmo nessa questão, presidente, só para complementar, né? Porque a gente não pode considerar como eficácia essa questão do que aconteceu hoje. Inclusive, acabei de receber aqui o próprio Estênio Garcia também, o ator Estênio Garcia, que recebeu as 2 doses e mesmo assim foi infectado, né? O senhor não considera isso uma queda de eficácia? Só uma pergunta. Não, isso não é eficácia, isso é eficiência, tá certo? E eu acho que eu já expliquei que isso depende muito dos fatores individuais, ela não protege contra a infecção. Não protege para... Só protege contra a infecção. Nenhuma vacina protege contra a infecção. Protege contra as manifestações clínicas. Pronto, porque o ex-presidente Sarney foi um dos que, segundo a informação que chegou aqui para mim, de que foi garoto propaganda da Coronavac, né? E ele tomou as 2 doses e, segundo informações que chegaram aqui para mim, não produziu anticorpos. E essa informação, ela tem chegado com muitas outras pessoas para mim no gabinete. E só repercutindo aqui também a questão do ator Estênio Garcia, que testou positivo sem a presença de anticorpos, mesmo após tomar, senador Marcos Rogério, 2 doses. 2 doses da Coronavac. Era só para compreender se é necessária a 3ª dose. Existem muitos testes hoje disponíveis, né? E esses testes eles precisam ser, primeiro, olhado qual a finalidade do teste. Quer dizer, esses testes que se fazem nos laboratórios comuns, que falam de imunoneutralização, eles não têm correlato com a proteção. É isso que o presidente está dizendo. Eles não têm correlato com a proteção. Quer dizer, na realidade, o que nós sabemos hoje é que a proteção mais importante é a proteção da chamada imunidade celular, né? Que essa não tem teste e ele está correto. Não existe esse teste disponível laboratorialmente, comercialmente, né? Então, todos esses outros testes que são possíveis de ser feitos em laboratórios são testes indiretos, né? Que ele mostra se houve a conversão, se não houve a conversão, e tem níveis de detecção muito diferentes. Então, todas as vacinas, elas não tem 100% de soroconversão. Isso é impossível de que isso aconteça, né? E ainda tem esse aspecto, o aspecto individual. Quer dizer, os indivíduos mais idosos, né, eles têm esse fenômeno de imunossenescência, né? Ou seja, eles podem não ter um nível tão elevado de anticorpos quanto uma pessoa jovem, mas eles têm a imunidade celular preservada. Então, o senhor me entende? Quer dizer, o que nós temos dito, e a Sociedade Brasileira de Imunologia fez uma nota recente em relação a isso, é de não recomendar o uso desses testes, né, para avaliação de eficiência da vacina. Não só dessa vacina, qualquer outra. Todas as vacinas. O senador Fernando Bezerra, como meu amigo e vizinho, o senador Rogério Carvalho, está na sua residência,
Depois do senador Fernando Bezerra falar, nós vamos suspender por 30 minutos, senador Rogério. E na volta, Vossa Excelência será o primeiro a falar, porque o doutor Dimas, como os outros senadores aqui, vão comer um lanche e voltamos. Senador Fernando Bezerra, por 15 minutos, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar